levarmos ao Senhor através da sua palavra. E o desejo do meu coração é que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar a sua vida para que você seja abençoado pelo Senhor. Nesta oportunidade, nós estaremos continuando o nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 10 e hoje estaremos analisando o versículo 12 ao versículo de número 15. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a tua vida através da sua palavra. Nos versículos anteriores, o apóstolo ele está tratando da questão de que os judeus não alcançaram a justiça de Deus. Não alcançaram porque buscaram pelas obras da lei. Os gentios que não tinham os privilégios que Israel tinha, alcançaram a justiça de Deus. Alcançaram porque buscaram pela fé. Observamos que nos versículos do 5 ao 11, o apóstolo ele está ensinando-nos como eu posso viver para que eu possa alcançar a justiça de Deus. São 3 os fundamentos para este alcance. O primeiro dele foi observarmos o que Moisés disse em relação à justiça que é pelas obras da lei e a justiça que é pela fé. Em segundo lugar, o apóstolo nos ensina que a maneira que eu me relaciono com a palavra, ela faz toda a diferença na minha vida. A palavra ela tem que estar perto de mim. Eu preciso me relacionar com a palavra. A palavra precisa estar na minha boca e a palavra ela precisa estar no meu coração. A partir do momento que acontecer este relacionamento entre eu e a palavra, entre você e a palavra, então isso vai nos levar a nós confessarmos e crermos. Confessarmos em quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. A crermos em quê? Que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, que Jesus está nos céus e que Jesus um dia vai voltar para nos levar. Agora, nestes versículos, o apóstolo ele vai retomar ou vai continuar este raciocínio e vai nos informar 3 verdades para a vida da igreja. Em primeiro lugar, que não há diferença de pessoas, que Deus deu a oportunidade a todas as pessoas, tanto a judeus quanto a gregos. Em segundo lugar, ele vai nos ensinar nestes versículos que existe apenas uma forma de Deus salvar o homem, que é a pregação do Evangelho. E em terceiro lugar, ele vai demonstrar este desencadeamento desta maneira dos homens se salvarem. Então vamos observar estes versículos. E eu tenho certeza que é extremamente importante nós entendermos esta questão. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Observem que nestes versículos, a primeira grande verdade colocada pelo apóstolo é: não há diferença entre judeu e grego, porque o Senhor é o
Senhor de todos. Veja esta verdade. Não há diferença. Deus deu a oportunidade a todos os homens se salvarem, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as tribos, de todas as línguas e nações. Não há diferença. Deus é o Senhor de todos. Ele tem o senhorio sobre todos os homens. Este Senhor, que é Senhor de todos, ele é rico para com todos os que o invocam. Percebam que ele é Senhor de todos, independente se o homem o invoca ou não invoca. Ele é Senhor, ele domina, ele tem o controle de todos os homens nas suas mãos. Só que ao mesmo tempo ele é rico para uma classe de pessoas. Que classe de pessoas são essas? Os que o invocam. O nosso texto diz: rico para com todos os que o invocam. Aí o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esta riqueza que é disponível ou é dispensada por este Senhor para aqueles que o invocam é a salvação das suas almas. E esta verdade é extremamente importante nós observarmos. Deus, ele é Senhor de todos, ele domina todos. Porém, ele é rico para uma classe de pessoas. Esta classe de pessoas é aqueles que o invocam. E esta riqueza que vem pela invocação é a salvação das vossas almas. E esta palavra invocar é o ponto-chave deste ensinamento de Paulo. Porque observem, o que faz a diferença entre os homens em relação a Deus é o invocar o nome de Deus. O que é o invocar? Trata-se de uma atitude que o homem busca a fé que está no seu coração e verbaliza isso. Nós observamos em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 26, em um período em que a terra estava caótica. E diz-nos a palavra neste versículo que nasce um homem chamado Enos. E a partir de então começou a invocação, ou a adoração, ou a busca do homem a Deus de uma maneira sincera, com o coração sincero diante do Senhor. Então veja que o invocar o nome do Senhor é uma atitude do coração. É algo que está no profundo das nossas almas e nós trazemos para fora. Observamos em Gênesis, capítulo 12, versículo 8, que Abraão, quando ele chega na terra de Canaã, ele edifica um altar e invoca o nome do Senhor. Veja que o invocar está ligado com a adoração. Isto aconteceu também em Gênesis 13 e 4, quando Abraão volta do Egito, quando Deus dá vitória para ele lá no Egito. Então ele invoca o nome do Senhor. Gênesis 21 e 33, quando Abraão estabelece um pacto com Abimeleque, nós encontramos em Gênesis 21 e 33 que Abraão ele invocou o nome do Senhor. Gênesis 26 e 25, Isaque, quando Deus confirma a bênção de seu pai, que está na vida dele, ele invoca o nome do Senhor. Nós encontramos em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 24, os 450 profetas de Baal invocando a Baal. Ao mesmo tempo, Elias invoca o nome do Senhor. Invocamos
o nome do Senhor, quando nós cremos no nosso coração, quando nós acreditamos no profundo da nossa alma que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Então, invocamos, vamos a Ele de uma forma íntima, de uma forma profunda, com o nosso coração. Ainda dentro dessa questão do invocar, eu preciso destacar 3 versículos bíblicos para nós analisarmos. Isaías, o capítulo de número 64 e o versículo 7, nos diz assim: e já ninguém há quem invoque o teu nome. Observem, ninguém há quem invoque o nome do Senhor, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Veja que neste versículo, Deus, através do profeta Isaías, está dizendo que ninguém invoca, mas não invoca por quê? Porque Deus escondeu o rosto deles. Por que Deus escondeu o rosto deles? Por causa dos seus pecados. E sabemos que o pecado na vida do homem leva Deus a esconder o rosto do homem. Isaías 59:2. O ato de invocar o nome do Senhor é uma graça de Deus, que é perdida quando o homem está mergulhado no pecado. Observem Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 22 e o versículo de número 16, quando Paulo ele está apresentando a sua defesa, ele nos diz em Atos 22 e 16: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Este versículo, a atitude de estar invocando, levou Paulo à purificação dos seus pecados e ao batismo. É isto que esse texto nos informa. E agora, por que detens? Levanta-te e batiza-te. Ele precisava ser batizado. Ele precisava ser lavado dos pecados. Ele precisava fazer isso de que maneira? Invocando o nome do Senhor. Ou seja, procurando no profundo do seu coração a fé que o batismo, aleluia, o levaria a uma nova dimensão espiritual e que os pecados dele seriam lavados. Ainda, o terceiro versículo que eu quero observar dentro dessa questão da pureza do coração e o invocar, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 22 está escrito: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Com este versículo, nós chegamos à conclusão que eu invoco quando a pureza está no meu coração. A pureza está quando eu acredito que somente Jesus Cristo pode perdoar os meus pecados. Eu sou pecador. O que não pode acontecer comigo é eu estar dominado pelo pecado. Ela acontece, oh aleluia, quando eu acredito no profundo do meu coração que Jesus Cristo morreu para perdoar os meus pecados, e eu verbalizo isto, eu invoco, aleluia, eu busco no profundo do meu coração estas verdades e digo isso ao Senhor. Então veja que a questão do apóstolo
nestes versículos de Romanos 10, do 12 ao 14, este é o ponto fundamental do seu ensino. Por quê? O Senhor, Ele é Senhor de todos, independente se o homem invoca ou não. Porém, Ele é rico para os que o invocam. Que coisa maravilhosa! Que o Senhor possa abençoar a minha e a tua vida, e que a partir desta palavra nós venhamos a invocarmos o nome do Senhor com o coração sincero, com a nossa alma sincera diante do Senhor. Ainda é importante observarmos que o invocar o nome do Senhor era uma prática da igreja primitiva, como está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 14, e também no versículo 21, e muitos outros textos. E também precisa ser uma atitude da igreja atual. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 2, quando Paulo nos diz que todos, em todos os lugares, precisam invocar o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa produzir no meu e no teu coração esta verdade, e que venha produzir fé para que nós venhamos invocarmos o nome do Senhor e recebemos a riqueza que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. Agora observem que o apóstolo ele vai argumentar essa questão do invocar. Ele nos diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aqui está claro toda a doutrina bíblica sobre o invocar, que somente é possível o invocar quando existe a fé. Observem isto. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, se não crê, não invoca. Em segundo lugar, o apóstolo diz: como crerão naquele de quem não ouviram? Observem que as questões colocadas pelo apóstolo, todas estão ligadas. Para me invocar, eu preciso crer. Mas para eu crer, eu preciso ouvir. E ele continua: e como ouvirão se não há quem pregue? Para mim ouvir, eu preciso que alguém pregue a palavra do Senhor para a minha vida. E como pregarão se não forem enviados? Então, qual é o ensinamento que nós encontramos neste versículo? Homens precisam ser enviados. Enviados por Deus com o evangelho de Cristo. É isto que aconteceu com o apóstolo Paulo. Romanos 1:16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque eu sou enviado para pregar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da renúncia do mundo, da renúncia dos prazeres da carne, da renúncia das coisas da terra. É o evangelho do arrependimento, é o evangelho do sofrimento, da perseguição, da morte, mas também é o evangelho da vida eterna. Então, observem que precisa ter o enviado com este evangelho específico, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho que tudo vai dar certo apenas porque o pregador está falando. Não é este o evangelho verdadeiro. Mas o evangelho verdadeiro é o que apresenta a totalidade da palavra de Deus. Que aquele que crê em Jesus, ele é perseguido sim. Ele pode até morrer, aleluia, mas ele terá a vida eterna no final. Que coisa maravilhosa. Então veja, precisa existir o que prega este evangelho. Quando o homem prega este evangelho, pessoas ouvem este evangelho. Quando as pessoas ouvem este evangelho, o que acontece com elas? Elas creem
creem em quê? Em Jesus Cristo. Quando elas crerem em Jesus Cristo, o que vai acontecer? Eles vão invocar o nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor, eles alcançarão a salvação das suas almas. E a salvação das suas almas é a grande riqueza do Senhor para as suas vidas. O meu coração, nesta oportunidade, está muito alegre de poder levar até você esta palavra e, de alguma forma, o meu coração entender que o evangelho que precisamos pregar é o evangelho de Cristo, porque é o evangelho de Cristo que vai produzir salvação na minha e na tua vida. Que o Senhor possa nos abençoar com esta palavra. Então, para retomarmos nestes 3 versículos, nós encontramos que Deus trata todas as pessoas de uma mesma forma, que Ele é Senhor de todas. Ele é rico para com os que o invocam. Eu invoco quando eu creio. Eu creio quando eu ouço o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo precisa ter o enviado para pregar este Evangelho verdadeiro. Que o Senhor possa nos abençoar com esta palavra. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade de todo o meu coração eu quero te agradecer pela oportunidade de poder levar a tua palavra e entender que o Senhor é o Senhor de todos os homens e que o Senhor ele é rico para com todos os que o invocam. E eu invoco, aleluia, quando a fé está no meu coração, quando eu acredito na minha alma, no teu sacrifício vicário para resgatar a minha vida. Só que esta fé, ela vai ser gerada quando eu ouvir a tua palavra de forma verdadeira, quando a sinceridade da tua palavra estiver colocada diante de mim. Senhor, produza no meu coração esta capacidade de ouvir a tua palavra e também a capacidade de levar a tua palavra da maneira que ela é, porque então nós seremos salvos, nós estaremos tomando posse desta grande riqueza que o Senhor tem para todos aqueles que o invocam. Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, o apóstolo ele vai retomar a questão do ouvir e vai deixar claro que Deus envia homens. Homens pregam o evangelho verdadeiro. Porém, há uma dificuldade aí, a maneira que as pessoas ouvem. Este evangelho faz toda a diferença. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém